Nas ruas vibrantes de uma metrópole que nunca dormia, onde milhões de vidas se entrelaçavam em um balé caótico de destinos, dois caminhos seguiam paralelos, estranhamente próximos e, ainda assim, invariavelmente distantes. Havia Ana, uma artista de alma livre, cujos olhos possuíam a profundidade de um oceano e a curiosidade de uma criança. Cada pincelada sua era um fragmento de sonho, uma busca incessante por beleza e significado num mundo que, muitas vezes, parecia esquecer-se de ambos. Ela habitava um pequeno apartamento no coração da cidade, um refúgio repleto de telas inacabadas, potes de tinta colorida e a suave melodia de jazz que emanava de um antigo toca-discos. Seus dias eram uma dança entre a inspiração e a frustração, entre a solidão criativa e a anseio por uma conexão que fosse tão profunda quanto a arte que produzia. Continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A decisão, para Ana, amadureceu como um fruto tardio no verão. O amor não correspondido, que por tanto tempo pairou sobre seus dias, como uma nuvem persistente, finalmente a impulsionou para longe. Era uma dor familiar, mas desta vez ela se recusava a deixá-la estagnar. Precisava de novos horizontes, de cores que ainda não havia misturado em sua paleta, de inspirações que as ruas familiares já não podiam oferecer. A galeria distante havia sido o empurrão final. Aceitou o convite para uma residência artística em uma pequena cidade costeira, um lugar onde o vento do mar prometia sussurrar novas ideias e lavar as velhas tristezas. Ela empacotou seus pincéis, suas telas em branco e o coração esperançoso, deixando para trás não apenas um apartamento, mas uma fase de sua vida. Tinha a sensação de que estava, finalmente, desenhando o próprio mapa. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, Lucas recebia a proposta que poderia redefinir sua carreira. Era um projeto ambicioso na capital de um país vizinho. Uma oportunidade de construir algo verdadeiramente icônico. A rotina em sua cidade natal, antes promissora, havia se tornado um ciclo monótono de reuniões e projetos que, embora bem-sucedidos financeiramente, deixavam um gosto amargo de insatisfação. Ele ansiava por um desafio que reacendesse sua paixão pela arquitetura. Algo que o fizesse sentir-se mais do que apenas um construtor de edifícios. A oferta era irrecusável, um bilhete para uma nova vida, longe daquele vazio silencioso que o acompanhava. Com uma mistura de alívio e apreensão, Lucas aceitou. Deixaria para trás o apartamento minimalista e as paisagens urbanas que ele mesmo ajudara a moldar, trocando-as por um horizonte desconhecido, repleto de possibilidades. Em sua nova jornada, Ana encontrou em Helena uma escultora experiente e de espírito livre, uma mentora e confidente. Helena, com seus cabelos prateados e mãos calejadas, via em Ana não apenas talento, mas uma alma em busca de sua própria voz. As conversas noturnas sob o luar, regadas a vinho e risadas, eram um bálsamo para as feridas de Ana. Um convite para explorar novas formas de expressão. Ao mesmo tempo, um jovem músico local, de olhos melancólicos e voz suave, começou a frequentar a galeria onde Ana expunha seus primeiros trabalhos. Havia nele uma delicadeza que a atraía, um contraste com a intensidade de seus amores passados. Ele a via, não como a artista em ascensão, mas como a mulher por trás da arte. E isso era um bálsamo. Lucas, em sua nova cidade, mergulhou de cabeça no trabalho. Seu projeto era monumental, exigindo cada grama de sua energia e intelecto. Ele encontrou em Sofia uma engenheira estrutural brilhante e pragmática, uma parceira à altura. As longas horas no canteiro de obras e as discussões apaixonadas sobre os detalhes do projeto forjaram uma conexão profissional intensa. Fora do trabalho, a solidão da cidade grande o empurrou para um relacionamento casual com Clara, uma jornalista vibrante e cheia de vida.
Ela preenchia as noites com risadas e conversas descontraídas, mas Lucas sentia que algo essencial ainda faltava. Uma profundidade que Clara, com toda a sua alegria, não conseguia alcançar. A satisfação profissional, embora presente, não era completa. Houve momentos em que Ana, sentada à beira-mar, com o sal na pele e o cheiro da maresia, sentia um aperto no peito. Teria feito a escolha certa? Abandonar tudo em busca de inspiração, deixar para trás a segurança de uma vida, por mais imperfeita que fosse. Questionava-se se a arte valia a pena o sacrifício, se encontrar a si mesma exigia tanta solidão. As memórias do amor perdido ressurgiam, não com a intensidade da dor, mas com a suavidade de uma melancolia. Lucas, em meio à grandiosidade de sua obra, olhava para a cidade abaixo e sentia um vazio. O sucesso era tangível, mas a felicidade parecia um espectro distante. As noites em hotéis luxuosos, as celebrações com colegas, tudo parecia oco. Ele se pegava pensando na simplicidade de sua antiga vida, na cafeteria onde tomava o café com leite, no anonimato das ruas familiares. Seria a busca incessante. Do outro lado da mesma cidade, Lucas movia-se com a precisão de um compasso, um arquiteto pragmático, cujas mãos construíam não apenas edifícios, mas também a ponte entre a funcionalidade e a estética. Seus projetos eram ambiciosos, suas maquetes, miniaturas de um futuro que ele desejava moldar. Lucas vivia num apartamento moderno, minimalista, com uma vista deslumbrante para o horizonte urbano que ele tanto ajudava a erguer. Incessante por mais, por algo maior, apenas uma fuga de si mesmo. O arrependimento, um hóspede indesejado, batia à porta de seu coração, fazendo-o duvidar de cada passo que dera. Um dia, enquanto Ana organizava seus materiais antigos, encontrou uma pequena caixa de madeira esquecida no fundo de um armário. Dentro, entre bilhetes e esboços de infância, estava um pequeno brinquedo de madeira entalhada, um cavalo. Uma pontada de nostalgia a atingiu. Ela não se lembrava de onde viera, apenas a sensação de que era algo muito antigo, um elo com um passado quase apagado. Ao mesmo tempo, em seu apartamento provisório, Lucas desembalava os últimos pertences. Uma caixa de livros antigos revelou uma fotografia desbotada, uma imagem de um festival de rua há muitos anos, onde ele e seus amigos, ainda adolescentes, riam despreocupadamente. No canto da foto, quase imperceptível, havia um borrão colorido que parecia uma pequena barraca de arte. Ele sentiu um arrepio. Era uma cena familiar, mas a memória era vaga, como um sonho que se desfaz ao despertar. Ambos sentiram uma estranha familiaridade com esses objetos esquecidos, uma sensação de que pertenciam a algo maior, algo que ainda não conseguiam decifrar. A nostalgia, como um véu translúcido, começou a se estender sobre Ana e Lucas, evocando ecos de um tempo em que suas vidas, sem que soubessem, estiveram mais próximas do que jamais imaginariam. Para Ana, aquele cavalo de madeira entalhada não era apenas um brinquedo antigo, era uma ponte para a infância, um fragmento de memória que a transportava para um festival de rua vibrante e caótico, realizado anualmente em sua cidade natal. Ela se lembrava da emoção de explorar as barracas coloridas, do cheiro de algodão doce, misturado ao aroma de tinta fresca e da música que embalava a multidão. Em um dos flashbacks mais vívidos, ela se via, ainda criança, correndo descalça por um gramado, o cavalo de madeira apertado em suas pequenas mãos, enquanto o sol da tarde pintava o céu com tons de laranja e roxo. Ela havia ganhado o brinquedo de um artesão local, um senhor de barba branca e olhos gentis, que a havia ensinado a apreciar a beleza da madeira trabalhada. Perto dali, uma banda tocava uma melodia alegre, e as crianças riam enquanto perseguiam bolhas de sabão. Ana sentia o vento em seus cabelos, a alegria pura e desimpedida de um dia de verão. Naquele mesmo festival, mas em um canto diferente, Lucas, então um adolescente desajeitado e sonhador,
Estava fascinado por uma barraca de arquitetura em miniatura. Ele rabiscava em um caderno, perdido em seus próprios projetos imaginários, enquanto seus amigos tentavam arrastá-lo para a montanha-russa. Ele lembrava-se da luz dourada do fim da tarde, do burburinho das vozes e do riso de uma menina que passara correndo. O cabelo esvoaçante e um pequeno cavalo de madeira nas mãos. Ele havia levantado os olhos por um segundo, um vislumbre rápido, antes de voltar aos seus desenhos. Naquele momento, ele não sabia que aquela menina, Ana, seria uma figura tão central em sua vida futura, uma peça fundamental de um quebra-cabeça que só faria sentido anos depois. A inocência do desconhecimento era, em retrospectiva, quase dolorosa. Eles estavam ali, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo cenário de sonhos e descobertas, mas separados por uma tênue cortina de tempo e circunstância. O narrador, com uma melancolia sutil, pontuava as oportunidades perdidas de conexão, como se o destino tivesse brincado com eles, colocando-os próximos o suficiente para se tocarem, mas distantes o bastante para não se reconhecerem. Quantas vezes seus caminhos se cruzaram sem que percebessem? Quantas vezes uma palavra, um olhar, um simples gesto poderia ter mudado tudo? A vida, em sua complexidade, parecia ter-os guiado por um labirinto de encontros e desencontros, tecendo uma tapeçaria invisível que só se revelaria com o tempo. Ana, desde pequena, manifestava uma paixão inabalável pela arte. Suas paredes eram forradas de desenhos, seus cadernos repletos de esboços de mundos imaginários. Ela passava horas observando as nuvens, as cores do pôr do sol, as texturas das folhas, buscando inspiração em cada detalhe. Seus pais, embora preocupados com a instabilidade da carreira artística, sempre a apoiaram. Seu mundo era feito de linhas retas, cálculos exatos e a busca incessante pela eficiência. Mas, por trás da fachada de controle, havia um vazio silencioso, uma busca por uma satisfação que o sucesso profissional ainda não havia preenchido. Eles se moviam em órbitas distintas, mas seus caminhos se cruzavam de maneiras sutis, quase imperceptíveis. Ana, com seu café preto e seu caderno de esboços, sentava-se na mesma cafeteira, vendo em seus olhos o brilho de um talento genuíno. Ela sonhava em criar, em expressar a beleza do mundo através de suas mãos, em tocar almas com suas obras. Essa paixão, nutrida desde a infância, moldou a mulher que ela se tornou, a artista que buscava incessantemente sua voz. Lucas, por sua vez, sempre foi fascinado pela forma e função, pela maneira como os espaços podiam ser transformados e pela lógica por trás das estruturas. Seus brinquedos eram blocos de construção, seus jogos eram de estratégia, e seus passeios favoritos eram em canteiros de obras. Ele passava horas desenhando plantas baixas imaginárias, projetando casas e edifícios que só existiam em sua mente. Seu pai, um engenheiro civil, incentivou sua inclinação, presenteando-o com livros sobre arquitetura e visitando museus que exibiam grandes obras. A cada traço no papel, a cada leitura, Lucas sentia que havia encontrado seu propósito, a maneira de deixar sua marca no mundo, de construir não apenas edifícios, mas também sonhos. Essa busca por significado em cada estrutura o transformou no arquiteto pragmático, mas ainda assim sonhador, que ele era. O cavalo de madeira de Ana e a fotografia desbotada de Lucas eram mais do que meros objetos. Eram âncoras para um passado compartilhado, um elo que se estendia através do tempo e do espaço. Ambos sentiam uma estranha familiaridade com esses itens, uma pontada de algo que não conseguiam nomear, uma premonição de que havia mais naqueles fragmentos de memória do que aparentavam. Era como se o universo estivesse lhes enviando pequenos sinais, sussurros do destino, preparando-os para uma revelação que mudaria a maneira como viam suas próprias vidas. Aqueles objetos, aparentemente insignificantes, eram peças de um quebra-cabeça cósmico,
aguardando o momento certo para se encaixarem e revelarem a imagem completa. O peso das escolhas, outrora percebido como um fardo distante, começava agora a se manifestar na vida de Ana e Lucas com uma intensidade avassaladora. Ana, mergulhada em seu mundo artístico, encontrava-se em um labirinto de autodescoberta e dúvida. As exposições, que antes eram fontes de pura alegria e inspiração, tornaram-se palcos para uma ansiedade crescente. Ela se via constantemente questionando o valor de sua arte, a relevância de suas criações, em um mundo que parecia cada vez mais indiferente à beleza e à introspecção. Críticas veladas, a dificuldade em vender suas peças e a constante comparação com outros artistas mais estabelecidos esmagavam seu espírito sonhador. O ateliê, que um dia fora seu santuário, às vezes parecia uma prisão, um espaço onde a pressão para criar algo significativo a sufocava. Ela passava noites em claro, encarando telas em branco, sentindo-se esgotada, sem saber se a paixão que a impulsionava desde a infância ainda queimava com a mesma intensidade. Era uma crise de propósito, um questionamento profundo sobre o caminho que havia escolhido, os sacrifícios que fizera e se tudo valeria a pena no final. Lucas, por sua vez, experimentava uma desilusão similar, mas em um cenário diferente. Seu novo trabalho, que parecia a concretização de seus sonhos profissionais, revelou-se um poço de burocracia e politicagem. A criatividade que ele tanto valorizava era constantemente tolhida por orçamentos apertados, prazos irrealistas e a visão limitada de clientes que priorizavam o lucro acima da estética ou da funcionalidade. As longas horas no escritório, os projetos que pareciam genéricos e sem alma, e a falta de reconhecimento por seu esforço minavam sua energia. Ele sentia falta daquele brilho nos olhos que tinha quando rabiscava seus primeiros projetos, da pura alegria de construir algo do zero. Aquele arquiteto pragmático, que buscava a satisfação profissional, agora se via preso em uma rotina que, ironicamente, se assemelhava àquela da qual havia fugido. Ele se perguntava se havia trocado uma insatisfação por outra, se a busca por um propósito maior não passava de uma ilusão. O sucesso material que alcançava não preenchia o vazio que crescia em seu peito, uma lacuna que ele não conseguia identificar. Ambos viviam conflitos internos intensos. Ana recordava os momentos em que recusara propostas de empregos mais estáveis, as noites em que trocara o convívio social pelo silêncio do ateliê. Teria todas as terças-feiras absorta em suas observações. Lucas, com seu tablet e a pressa característica de quem tem prazos a cumprir, pegava seu café com leite no mesmo balcão, poucos minutos depois. O aroma do café misturava-se no ar. Uma fragrância compartilhada que eles nunca notariam. Em uma tarde chuvosa, Ana buscou refúgio na livraria preferida, seus dedos percorrendo as lombadas empoeiradas em busca de um volume de... Teria ela sido ingênua? Teria sacrificado a segurança por um ideal inatingível? Lucas, por sua vez, pensava nas oportunidades perdidas de viajar mais, de arriscar em projetos mais audaciosos, de talvez ter explorado outras áreas antes de se fixar em uma carreira que agora parecia tão limitadora. O peso das expectativas, tanto as suas quanto as de sua família e mentores, era um fardo pesado. Eles amadureciam, sim, mas não sem cicatrizes, não sem a amarga constatação de que nem todas as escolhas levam à felicidade plena. Os anos se arrastavam, transformando-os. Ana, antes uma explosão de cores e espontaneidade, cultivava uma maturidade mais sóbria, um olhar mais crítico sobre o mundo e sobre si mesma. Seus traços na tela ganhavam uma profundidade melancólica, um reflexo de suas lutas internas. Lucas, de um jovem idealista, tornara-se um homem mais cínico, com uma casca protetora de pragmatismo. No entanto, por trás da fachada, a chama da paixão pela criação ainda ardia, embora mais fraca. A passagem do tempo era implacável,
moldando suas personalidades, endurecendo-os em alguns aspectos, mas também aprofundando sua resiliência. Eles eram versões mais complexas de si mesmos, carregando as marcas de suas jornadas. Em meio a essa estagnação sutil, o universo, com sua teia invisível de conexões, começava a mover suas peças novamente. Em uma tarde chuvosa, Ana recebeu um convite inusitado. Uma galeria de arte renomada em sua cidade natal estava organizando uma exposição de artistas locais com o tema Raízes e Reconstrução. Era uma chance de revisitar suas origens, de talvez encontrar uma nova perspectiva. Ao mesmo tempo, em um escritório distante, Lucas foi surpreendido por uma ligação. Um antigo mentor o convidava para liderar um ambicioso projeto de revitalização urbana na mesma cidade. Um desafio que prometia resgatar a essência de uma área histórica. Era a oportunidade que ele esperava, a chance de construir algo de verdade, de deixar uma marca significativa. O destino, com sua ironia peculiar, estava orquestrando um retorno, um reencontro com a cidade que os vira crescer, um evento inesperado que os traria de volta ao mesmo solo, à mesma atmosfera que um dia haviam compartilhado sem saber. Ana, com o convite da exposição nas mãos, sentia uma mistura estranha de apreensão e excitação. A ideia de retornar à sua cidade natal, depois de tantos anos de ausência, evocava memórias adormecidas e uma familiaridade reconfortante. A proposta da galeria, com o tema Raízes e Reconstrução, parecia ressoar com sua própria jornada de autodescoberta e a necessidade de reavaliar seu propósito artístico. Era como se o universo a chamasse de volta, não apenas para expor sua arte, mas para revisitar as fundações de quem ela era. O retorno era mais do que geográfico. Era um mergulho em seu próprio passado, um reencontro com a menina que sonhava em cores vibrantes, antes que as sombras da dúvida começassem a obscurecer seu brilho. Ela imaginava as ruas que tanto conhecia, os cheiros familiares, os sons que a embalaram na infância, e uma pontada de nostalgia a atingiu. Havia algo naquele lugar que sempre a puxava de volta, uma força invisível que ela nunca conseguiu decifrar completamente. Paralelamente, Lucas recebia a notícia de seu projeto com uma euforia contida. O convite de seu antigo mentor para revitalizar uma área histórica na mesma cidade era a oportunidade que ele tanto esperava. Era a chance de escapar da mediocridade dos projetos corporativos e de realmente construir algo com significado, algo que pudesse impactar a vida das pessoas. A ideia de moldar a paisagem urbana de sua cidade natal, de deixar sua marca em um lugar que tinha tantas memórias para ele, preenchia-o com um renovado senso de propósito. Ele visualizava os edifícios antigos, as praças esquecidas e a possibilidade de transformá-los em espaços vibrantes, cheios de vida. Sua mente de arquiteto já fervilhava com ideias, esboços, soluções inovadoras. Ele sentia que, finalmente, poderia aplicar toda a sua paixão e conhecimento em algo que realmente valia a pena. O retorno prometia não apenas um desafio profissional, mas também uma reconexão com suas próprias raízes, com o jovem idealista que ele um dia fora. Ambos em poesia. No mesmo corredor, Lucas hesitava entre dois livros sobre urbanismo sustentável, seus pensamentos perdidos nas complexidades de um novo projeto. Por um segundo, suas mãos quase se tocaram ao alcançar o mesmo exemplar de um clássico esquecido, mas um chamado no celular de Lucas o afastou abruptamente. Ana, alheia, sorriu para a capa do livro, sem saber o quão perto estivera de um encontro. Houve um festival. Embarcaram em suas respectivas jornadas de volta, sem saber que seus caminhos estavam prestes a se cruzar novamente, de forma mais íntima do que nunca. Ana chegou primeiro, instalando-se em um pequeno apartamento no centro histórico, não muito longe da galeria. Enquanto explorava a cidade, ela começou a notar pequenos indícios de uma presença desconhecida, mas curiosamente familiar.
Em um café, ouviu a garçonete comentar sobre o novo arquiteto que está revolucionando a área. Em uma livraria, encontrou um livro sobre urbanismo com anotações à margem que pareciam refletir seus próprios pensamentos sobre a relação entre arte e espaço público. Havia uma sensação de déjà vu em cada esquina, como se estivesse revivendo algo que já havia acontecido, mas que ela não conseguia se lembrar. Lucas, ao chegar, mergulhou de cabeça no projeto. Ele passava horas no canteiro de obras, supervisionando cada detalhe, e depois se recolhia ao seu escritório temporário, que, curiosamente, ficava a poucas quadras do apartamento de Ana. Ele também sentia algo no ar, uma vibração diferente. Em uma reunião com a prefeitura, ouviu menções a uma artista local que está ganhando destaque com suas obras sobre identidade urbana. Ao passar por uma vitrine, seus olhos foram atraídos por uma pintura que exibia uma sensibilidade única, cores que pareciam dançar na tela, e uma assinatura que ele não reconhecia, mas que o intrigava. Ele sentia uma estranha curiosidade sobre essa artista, uma vontade de saber mais sobre a mente por trás daquelas pinceladas. A tensão aumentava à medida que se aproximavam, sem que nenhum deles tivesse a menor ideia da identidade do outro. Ana, na galeria, preparava suas peças, sentindo a energia do lugar. Ela ouvia conversas sobre o projeto de revitalização, sobre o arquiteto visionário que estava por trás dele. Uma colega de galeria comentou sobre o entusiasmo do arquiteto em integrar arte e arquitetura, sugerindo que Ana deveria conhecê-lo. Lucas, por sua vez, visitava o local da exposição, interessado na interação entre a arte e o espaço urbano. Ele observava as pinturas sendo penduradas, sentindo uma conexão inexplicável com o estilo de uma artista em particular, cujo nome, Ana, ele viu em uma pequena placa. O destino, com sua maestria em orquestrar encontros, havia lançado sua próxima isca. Um evento social, organizado pela prefeitura para celebrar o início do projeto de revitalização e a abertura da nova exposição na galeria, foi anunciado. Era um coquetel elegante, uma oportunidade para os envolvidos nos dois projetos se conhecerem e celebrarem a nova fase da cidade. O convite chegou às mãos de Ana e Lucas quase que simultaneamente. Para Ana, era uma chance de network e de divulgar sua arte. Para Lucas, era um compromisso profissional e uma oportunidade de se integrar à comunidade. Ambos, impulsionados por suas próprias razões e sem qualquer premonição do que os aguardava, decidiram comparecer. A teia invisível estava prestes a se tornar visível, e o palco estava montado para o reencontro que o universo vinha orquestrando há anos. A noite do evento chegou com uma promessa silenciosa, pairando no ar como um perfume delicado, quase imperceptível. O salão principal da antiga biblioteca municipal, recentemente restaurado, fervilhava com a elegância discreta dos convidados. Luzes suaves realçavam os detalhes arquitetônicos e as obras de arte expostas, criando uma atmosfera de expectativa e refinamento. Ana, vestindo um vestido azul noite, que complementava a intensidade de seus olhos, sentia uma mistura de nervosismo e excitação. Era sua primeira grande exposição individual na cidade natal, e a responsabilidade pesava em seus ombros, mas também a impulsionava. Ela circulava entre os grupos, cumprimentando conhecidos e explicando a inspiração por trás de suas telas, cada pincelada carregada de emoção e história. Havia algo na energia do lugar, um zumbido quase inaudível que a fazia sentir que algo importante estava prestes a acontecer. Lucas, por sua vez, sentia-se surpreendentemente à vontade no ambiente. O terno sob medida, mesmo que um pouco restritivo, conferia-lhe uma aura de profissionalismo e confiança. Ele conversava com investidores e representantes da prefeitura, discutindo os detalhes de seu projeto de val de rua, em um sábado ensolarado, onde a cidade inteira parecia convergir.
Ana, com o rosto pintado e um sorriso radiante, vendia suas pequenas aquarelas, seus olhos brilhando com a alegria da interação humana. Lucas, arrastado por amigos, observava a multidão com uma ponta de melancolia, sentindo-se um estranho em meio a tanta euforia. Seus olhares se cruzaram por um instante, um flash de reconhecimento mútuo, revitalização, com a paixão que só um arquiteto verdadeiramente engajado poderia ter. Embora focado em suas responsabilidades, seus olhos percorriam o salão, ocasionalmente parando nas obras de arte. Havia uma em particular, uma tela abstrata com tons vibrantes de azul e cinza, que o magnetizava de uma forma inexplicável. As cores pareciam dançar, evocando uma melancolia suave e uma esperança resiliente que ecoava algo dentro dele. Ele sentiu uma estranha curiosidade em conhecer o artista por trás daquela obra. Em um determinado momento, enquanto Ana se afastava de um grupo para respirar, seus olhos varreram o salão. Foi então que o tempo pareceu se dobrar, o burburinho se esvair, e as luzes do salão se concentraram em um único ponto. Do outro lado do ambiente, Lucas, que acabara de se despedir de um interlocutor, ergueu o olhar. Seus olhos se encontraram. Foi um instante, talvez 2, mas pareceu uma eternidade. Uma descarga elétrica percorreu o corpo de Ana, um reconhecimento profundo que não vinha da razão, mas de alguma parte mais antiga e primordial de sua alma. Ela sentiu como se uma peça de um quebra-cabeça, há muito perdida, tivesse finalmente se encaixado. O rosto de Lucas, embora desconhecido em detalhes, era estranhamente familiar, como um sonho que se repete há anos. Lucas experimentou uma sensação semelhante. O mundo ao seu redor pareceu desfocar, e apenas aqueles olhos, intensos e expressivos, importavam. Havia neles uma profundidade que o atraía, uma história não contada que ele ansiava por decifrar. Uma memória vaga, quase um sussurro, tentou emergir de algum canto esquecido de sua mente, mas se dissipou antes que pudesse ser capturada. No entanto, a certeza era inabalável. Ele já a tinha visto antes. Não em uma foto, não em um filme, mas em algum lugar real, em algum momento crucial de sua própria existência. O ar entre eles pareceu vibrar, carregado de uma tensão quase palpável, uma energia que só o destino, em sua complexa tapeçaria, poderia ter tecido. Nenhum dos dois se moveu de imediato. Apenas se observaram, imóveis, enquanto a multidão continuava sua dança inconsciente ao redor deles. Naquele olhar, Ana viu a promessa de um futuro e a sombra de um passado que ela não conseguia identificar. Em Lucas, Ana percebeu uma força silenciosa, uma profundidade que ia além da superfície. Para Lucas, os olhos dela eram um espelho que refletia algo que ele havia perdido, mas que agora, de alguma forma, estava sendo encontrado. As oportunidades perdidas, os desencontros, os anos em que suas vidas se cruzaram sem que soubessem, tudo isso parecia convergir naquele único e potente momento. Era como se o universo estivesse finalmente revelando o fio invisível que sempre os conectou, a teia que sutilmente os uniu desde o início. A revelação foi silenciosa, mas estrondosa, um clímax sem palavras, apenas a intensidade de um reconhecimento mútuo. Não era apenas uma atração, era algo mais profundo, mais fundamental. Era a sensação de que, mesmo separados por anos e circunstâncias, suas almas haviam gravitado uma em direção à outra, esperando pacientemente por aquele exato instante. A mente de Ana começou a revisitar os fragmentos de sua própria história. Os quase encontros, os olhares perdidos na multidão, os livros compartilhados nas livrarias, os cafés. E Lucas, por sua vez, sentia a mesma retrospectiva, os eventos que o levaram até ali. Aquele olhar era a chave que destrancava uma compreensão há muito tempo guardada.
A questão que pairava no ar, tão densa quanto o silêncio que se instalou entre eles, em meio ao burburinho, era se eles iriam finalmente se aproximar, ou se o destino os testaria mais uma vez, deixando que a chance se esvaísse como tantas outras. O silêncio entre Ana e Lucas, que antes era uma tela de hesitação, agora se transformou em uma ponte invisível que os convidava a já atravessar. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, brotou nos lábios de Ana. Um convite mudo que Lucas prontamente aceitou. Ele começou a se mover em sua direção, cada passo uma quebra do feitiço que os mantinha imóveis, cada metro diminuindo a distância que o tempo e o acaso haviam, que se desfez tão rapidamente quanto surgiu, engolido pelo burburinho da festa. Foi apenas um olhar perdido na multidão, um entre tantos, sem peso, sem memória aparente. A solidão urbana era uma tapeçaria invisível que os envolvia, um paradoxo de estar rodeado por milhões e ainda assim sentir-se singularmente só. Ambos buscavam algo, uma peça faltante em seus quebra-cabeças pessoais, uma conexão que transcenderia o construído. Ana sentiu o coração acelerar, uma mistura de nervosismo e uma alegria estranha, como se estivesse reencontrando um velho amigo que nunca soube ter. Quando finalmente estavam a poucos passos um do outro, o burburinho do salão pareceu retornar, mas de forma abafada, como um murmúrio distante. Lucas estendeu a mão, um gesto formal, mas seus olhos transmitiam uma profundidade muito maior. "Lucas", ele disse, sua voz rouca, quase um sussurro. Ana apertou sua mão, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu braço. "Ana", ela respondeu, sua voz um pouco trêmula. Eles se afastaram ligeiramente da multidão, encontrando um canto mais tranquilo, perto de uma das obras de arte de Ana. As palavras, a princípio, vieram com certa hesitação, como se estivessem testando o terreno de uma nova realidade. Começaram com perguntas sobre a exposição, o projeto de revitalização, os temas seguros de um primeiro encontro. Mas logo, a curiosidade inata de ambos, alimentada por aquele reconhecimento inexplicável, os impulsionou para além do superficial. Ana, com seu jeito expressivo, começou a contar sobre sua jornada artística, as cidades que visitou em busca de inspiração, os desafios e as alegrias de transformar emoções em cores e formas. Ela descreveu a solidão da busca, a incerteza de cada tela em branco e a realização de ver suas obras ganharem vida. Enquanto falava, seus olhos brilhavam, e Lucas se viu cativado não apenas por suas palavras, mas pela paixão que transbordava dela. Lucas, por sua vez, compartilhou sua própria trajetória. Ele falou sobre a pressão da arquitetura, a busca por um propósito maior em cada projeto, o desejo de construir não apenas edifícios, mas espaços que inspirassem as pessoas. Ele confessou a insatisfação que sentia, mesmo com o sucesso, a sensação de que algo fundamental estava faltando. Enquanto ele descrevia a busca por significado em seu trabalho, Ana reconheceu a mesma sede de algo a mais que a impulsionava. A conversa fluiu naturalmente, saltando de um tópico para outro, mas sempre retornando àquela sensação de familiaridade. Eles descobriram que frequentavam os mesmos cafés na época da faculdade, que tinham amigos em comum que nunca os haviam apresentado, que inclusive estiveram no mesmo festival de rua anos atrás, sem nunca terem se cruzado de verdade. Ana lembrou-se de um garoto que a ajudou a pegar um livro que caiu na livraria, e Lucas recordou-se de uma garota que o observava desenhar em um banco de praça. Cada lembrança, cada coincidência, era um fio a mais na teia que se desenrolava diante deles, revelando a complexidade do destino. As horas voaram. O salão começou a esvaziar, mas Ana e Lucas permaneceram, absortos em sua redescoberta. Não havia necessidade de pressa, apenas o desejo de preencher as lacunas, de compreender a tapeçaria de suas vidas que, sem que soubessem, estiveram tão próximas.
A catarse emocional foi palpável. Havia uma tristeza pelos anos perdidos, pelos momentos que poderiam ter sido, mas uma alegria avassaladora pelo encontro que finalmente se concretizara. Era como se o universo tivesse, enfim, concedido a eles a peça que faltava. Ao final da noite, sob o brilho suave das estrelas que começavam a aparecer no céu noturno da cidade, eles se despediram, mas não sem uma promessa. Não uma promessa formal, mas uma promessa implícita nos olhares, nos sorrisos, na forma como suas mãos se tocaram brevemente ao se despedir. A esperança de uma segunda chance, de um novo começo, cintilava entre eles como a luz mais brilhante de uma galáxia recém-descoberta. Ana e Lucas, que por anos haviam passado um pelo outro sem perceber, agora se viam diante de um futuro onde o destino, outrora um tecelão silencioso e misterioso, havia finalmente revelado sua obra-prima. Eles haviam aprendido que a vida é uma série de escolhas, de desencontros, mas também de encontros inesperados, e que às vezes as maiores histórias são tecidas na invisibilidade, esperando o momento certo para se revelarem. E ali, sob o manto da noite, a história deles estava apenas começando. Um testemunho da beleza e do poder dos caminhos que se cruzam, mesmo que tardiamente, mas com um propósito imenso. Superficialidade do dia a dia. Ana sonhava com uma alma que compreendesse a linguagem de suas cores. Lucas ansiava por alguém que visse além dos seus projetos e enxergasse o homem por trás do arquiteto. Eles não sabiam o que procuravam, mas a intuição sussurrava que havia algo mais. Algo que os esperava, talvez, em algum cruzamento futuro. A vida, contudo, é uma série de decisões, e para Ana e Lucas, o tempo de escolhas iminentes estava chegando. Uma carta de uma galeria distante. Uma proposta de trabalho irrecusável em uma cidade estrangeira. O eco de um amor não correspondido. O universo, em sua infinita sabedoria, estava prestes a reorganizar suas peças, a empurrá-los para caminhos que, à primeira vista, os levariam ainda mais longe um do outro, mas que, secretamente, os aproximariam do inevitável. Antes de continuar